Alguém disse que um povo sem memória é um povo sem história e provavelmente um povo sem futuro. Ainda outro que um povo sem memória é um povo sem história e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Sabem, este é um dos objetivos de muitos dos feriados nacionais. Cada nação, ou muitas nações, têm dias associados à sua história, que são anualmente celebrados e que exercitam a memória do povo e nos lembram da nossa identidade nacional. Ainda ontem o nosso país assinalou e celebrou o 5 de outubro, este dia que é conhecido como o da implantação da República, que ocorreu em 1910, quando a monarquia foi destituída. Mas lembrem-se que o 5 de outubro é também a celebração do Tratado de Zamora, assinado em 1143, quando pela primeira vez Dom Afonso Henriques foi reconhecido como rei. Ainda hoje, pelo menos na cultura popular, 1143, este ano é conhecido como o ano do estabelecimento de Portugal como nação independente. O 5 de outubro é, por isso, uma data crucial na identidade do nosso país, que marca dois momentos fundamentais da nossa história. Não é possível conhecer Portugal sem entender estes dois momentos. Mas notem que antes destas verdades serem apropriadas pelos historiadores modernos, já esta era uma verdade bíblica, onde nós lemos repetidamente a ideia de que a identidade do povo de Deus está intrinsecamente ligado à sua memória. Na Bíblia, a memória não é uma simples recordação nostálgica de uma pessoa ou de um evento. A memória na Bíblia não se refere à tão nossa querida saudade. É muito mais abrangente do que simplesmente recordar. Nas Escrituras, a memória, seja na lembrança, seja no esquecimento, está associada aos relacionamentos, em particular ao relacionamento do povo com Deus. É comum lermos na Bíblia pessoas ou o povo, por exemplo, a erigirem memoriais para servir de marco de encontros ou de eventos passados que moldaram a sua identidade. Inúmeras vezes nós lemos que o povo se esqueceu de Deus ou que o próprio Deus acusa o povo de se ter esquecido dele e da sua aliança. É por isso que nas Escrituras Israel é recorrentemente exortado e avisado a não se esquecer de Deus e da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Nas Escrituras, a memória e a identidade estão intrinsecamente associados. No dia em que celebramos a ceia do Senhor em memória da morte do Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados, quero convidar-vos mais uma vez a exercitar a nossa memória, enquanto continuamos a refletir em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. E é nesse texto que eu quero convidar que possam abrir as vossas Bíblias. Efésios capítulo 2. Vamos continuar a refletir algo que começámos na semana passada, dos versículos 11 a 22 deste capítulo 2, mas vamos começar a ler no versículo 1 para nos dar o contexto do que Paulo está aqui a falar, a escrever a estes cristãos na cidade de Éfeso. Efésios capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 a 22, mas depois vamos refletir, vamos focar-nos essencialmente dos versículos 11 a 22. Diz-nos assim a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E vós, estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. De uma forma muito simples, nós podemos dizer que o propósito do apóstolo Paulo nesta carta é de exercitar a memória dos cristãos em Éfeso para que eles se lembrem quem são e por que são o que são, para que possam viver de acordo com a nova identidade que Deus lhes deu em Cristo Jesus. Notem a estrutura muito clara neste texto, dos versículos 11 até ao versículo 22. Vejam logo no versículo 11, repetido depois no versículo 12. Tem um contraste de tempo, diz noutro tempo ou naquele tempo. E depois, a partir do versículo 13, temos agora. Houve uma mudança. Há alguma coisa que eles eram no passado, há algo que eles são agora. É a nova identidade que é declarada no versículo 13, seguida da razão da sua identidade nos versículos 14 a 18, seguida também das características desta nova identidade nos versículos 19 a 22. Para quem tem lido a carta aos Efésios e tem seguido estas pregações, terá provavelmente notado a insistência do apóstolo Paulo. O apóstolo tem este desejo de lembrar os cristãos da sua nova identidade em Cristo. Ele já o tinha feito nos primeiros 10 versículos deste capítulo, como acabámos de ler. Volta agora à mesma lembrança. Mas ele não repete simplesmente o que já tinha dito nos primeiros 10 versículos. Enquanto ele continua a exercitar a memória destes cristãos, ele lembra-os da sua nova identidade de formas diferentes. Ou, por outras palavras, Paulo apresenta o Evangelho, as boas novas da salvação, com as suas implicações e consequências, de duas formas distintas, mas complementares. A mensagem é a mesma, mas a forma que Paulo apresenta e os aspectos que Paulo realça são diferentes. Vejam nos vossos textos. Nos primeiros 10 versículos, o contraste que nós temos é de pessoas. Vejam o versículo 1 e o versículo 4. Primeiro diz vós, e depois no versículo 4 diz mas Deus. Nos versículos 11 a 22 é um contraste de tempo. Diz, noutro tempo, mas agora. Certo? Nos primeiros 10 versículos, Paulo fala para todos os cristãos. Nos versículos 11 a 22, ele de certa forma fala particularmente para os gentios, ou seja, para os que não eram judeus. Nos primeiros 10 versículos, o foco é na sua morte e ressurreição. Eles estavam mortos e receberam uma nova vida. Versículo 1, versículo 5, versículo 6. Agora, nos versículos 11 a 22, a ideia é de espaço.
Eles estavam longe, mas agora estão perto. Vejam os versículos 12, eles estavam separados. Versículo 13, eles estavam longe, perto. Versículo 17, longe e perto, mais uma vez. Nos primeiros 10 versículos, o foco é vida. O resultado daquilo que Deus fez, a oferta do Evangelho, resulta em nova vida. Versículo 1, versículos 5 e 6. E vos vivificou juntamente com Cristo. Dos versículos 11 a 22, vejam, a oferta, o resultado do Evangelho é paz. Vejam o versículo 13, versículo 15, versículo 17. Nos primeiros 10 versículos, o foco é o poder da ressurreição. Foca no Senhor Jesus e na sua ressurreição. É por isso que diz no versículo 5 que os vivificou juntamente com Cristo. E depois no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Agora nos versículos 11 a 22, notem como o foco não é a ressurreição, é a morte do Senhor Jesus. É o poder do seu sangue. Vejam o versículo 13, que fala exatamente sobre o sangue de Cristo. O versículo 15, na sua carne. O versículo 16, pela cruz. Mas agora notem que existe ainda um outro aspecto que Paulo acrescenta nos versículos 11 a 22, o qual ele vai desenvolver no restante da sua carta, que eu quero chamar a vossa atenção especial. Vejam como nos primeiros 10 versículos, o foco é no relacionamento vertical entre a pessoa e Deus. Paulo usa o plural, vós, e usa o plural, nós, mas o foco é no relacionamento da pessoa com Deus. Nos versículos 11 a 22, este relacionamento vertical mantém-se. Ambos temos acesso ao Pai, certo? Ambos temos paz com Deus. Mas o foco também é horizontal, porque a paz que eles têm com Deus é também a paz que se estende uns aos outros. Eles têm paz com Deus e essa paz estende-se ao relacionamento que têm com outros, têm paz uns com os outros. Nos primeiros 10 versículos o foco é pessoal, na pessoa. Dos versículos 11 a 22 ele é coletivo. Nos primeiros 10 versículos o foco é uma nova pessoa, com boas obras. Vejam o versículo 10 do capítulo 2. Porque somos feitura sua, certo? Somos uma nova criação. Deus deu-nos uma nova vida, porque somos feitura sua, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, certo? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo na sua ressurreição, e essa nova vida foi para que não andássemos mais naqueles pecados, mas para que vivêssemos para as boas obras. Portanto, nós não somos salvos por causa das boas obras, certo? Porque nós estávamos nos nossos pecados, estávamos condenados, vivíamos o nosso próprio egoísmo. Deus salvou-nos pela sua graça, por meio da fé, mas salvou-nos para as boas obras. As obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Mas vejam agora que nos versículos 11 a 22 acrescenta um outro aspecto. Porque Ele apresenta-nos uma nova nação. É um povo, é um corpo, é uma família, é um templo. Vejam os versículos 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois o quê? Sois concidadãos dos santos, uma nova nação. E da família de Deus, uma nova família. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Estamos a ser edificados como templo de Deus. Paulo apresenta o mesmo Evangelho e as suas implicações de duas formas distintas e complementares. Paulo apresenta a salvação, fazendo um contraste entre aquilo que eles eram e o que eles são, mas salienta aspectos diferentes dessa sua conversão, dessa sua nova identidade. E nestas apresentações, nós aprendemos que o Evangelho e a resposta ao Evangelho, por um lado, tem de ser pessoal, mas nunca pode ser individualista. Entendem, irmãos? O Evangelho convida a pessoa responde ao Evangelho, mas o seu resultado e consequência são comunitárias.
Por breves instantes vamos pensar nestes dois aspectos. Número 1, a mensagem do Evangelho. Número 2, o resultado do Evangelho. Número 1, a mensagem. Número 2, o resultado. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de redenção. Notem a insistência de Paulo na morte de Jesus como meio da nossa redenção, da nossa salvação. Versículo 13, pelo sangue de Cristo. Versículo 15, na sua carne. Versículo 15 ainda, em si mesmo. Versículo 16, pela cruz. A cruz de Jesus pressupõe uma culpa e uma pena. A cruz de Jesus é expiatória, porque na sua morte Jesus pagou o preço da culpa dos nossos pecados. A cruz de Jesus é substitutiva, ou seja, Jesus não apenas morreu por nós, Ele morreu no nosso lugar. Ele substitui-nos, por assim dizer, ao pagar o preço da nossa culpa. E por isso a mensagem do Evangelho é uma mensagem de redenção. A mensagem do Evangelho é também uma oferta de paz. Notem como a paz é mencionada 3 vezes. Versículo 14, Cristo é a nossa paz. Versículo 15, o mesmo Cristo fez a paz. E versículo 17, o mesmo Cristo evangelizou a paz. Jesus não apenas nos dá a paz, não apenas providencia o meio para termos paz, Jesus não apenas anuncia a paz, é nele que nós encontramos a paz. Ele é a nossa paz. Juntando as 3 ideias aqui presentes, Cristo veio, ou seja, encarnou, sendo Deus, Ele tornou-se homem e anunciou a paz. Na sua morte Ele fez ou Ele estabeleceu uma nova aliança, Ele estabeleceu a paz necessária ao eliminar aquilo que nos separava de Deus, o nosso pecado. E finalmente na sua ressurreição, na sua ascensão, na sua sessão, quando Ele se senta no trono à direita do Pai, Ele então torna-se a nossa paz. Jesus é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro e perfeito Rei. Ele é o profeta que anunciou a paz da parte de Deus. Ele é o nosso sacerdote, porque é através dele que nós temos acesso a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Rei, que não apenas estabeleceu a paz, mas na sua autoridade, Ele é a nossa paz. Notem como a paz aqui não é tanto um sentimento ou uma análise psicológica pessoal. Aqui os próprios cristãos muitas vezes podem ter ideias equivocadas. Alguma vez ouviram alguém dizer: eu sinto paz nesta situação ou nesta decisão. Ou alguém ir de férias para ter um pouco de paz. Ou a ideia de um lugar pacífico. Não é bem esta ideia que Paulo tem em mente. A paz que o Evangelho de Cristo oferece não é um sentimento, nem tão pouco uma avaliação subjetiva. É uma paz real e objetiva. É uma paz completa e permanente, mesmo quando não a sentimos. É uma paz real, porque o Senhor Jesus é real. Ela é objetiva, porque foi o Senhor Jesus que de forma objetiva, clara, histórica, morreu naquela cruz para nos dar paz. Ela é completa, porque o Senhor Jesus disse: está consumado. Tudo o que tinha de ser feito foi feito pelo Senhor Jesus. Ela é permanente, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Porque o nosso Deus não muda e porque as suas promessas são seguras. Porque Ele vai voltar e nós estamos seguros nele. A ideia que nos é dada é de proximidade. Nós estávamos separados de Deus, vivíamos de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, de acordo com a cultura à nossa volta. Nós estávamos longe, mas Jesus reconciliou-nos com o Pai. E por isso nós temos acesso a Deus, nós estamos perto. Todos, sem exceção, são convidados a aproximar-se de Deus. E se estás aqui e não és cristão, esta oferta é para ti também. Ela é oferecida a todos. É o Evangelho, são as boas notícias em que anunciamos que Deus, mesmo apesar dos nossos pecados,
Mesmo apesar da nossa culpa e da pena que nós merecíamos, da condenação que nós merecemos da parte de Deus pela nossa rebeldia, esse Deus enviou o seu próprio Filho, Deus com Ele, que se fez um ser humano como tu e eu, que viveu a vida perfeita que tu nunca conseguirias viver, uma vida perfeita de obediência a Deus, que Ele oferece essa justiça, essa obediência, que Ele morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, para pagar a pena e a culpa dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. E que a nossa resposta ao Evangelho é arrependimento e fé. É fé porque é colocar a nossa confiança no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez. Não nos nossos méritos, não no que nós fazemos, não no que nós temos capacidade de alcançar. É reconhecermos que não é por nós. É reconhecermos antes pelo contrário, que nós somos pecadores. Mas é ao mesmo tempo virarmos o nosso foco para o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados. É confiarmos que a sua morte é suficiente. E ao mesmo tempo arrependermos-nos. É deixarmos a nossa vida passada e seguirmos o Senhor Jesus. Procurarmos viver uma vida de completa obediência a Ele. Estas são as boas notícias, o Evangelho do Senhor Jesus que é oferecido a todos. Este Evangelho é também o anúncio, por isso, da restauração da humanidade. Do ponto de vista pessoal, Deus restaura a pessoa, Deus dá-lhe uma nova vida, transforma essa pessoa e continua a transformar-nos à imagem do Senhor Jesus, mas também é a restauração da humanidade como um todo. Vejam o versículo 14. De ambos os povos fez um. Versículos 14 e 15, Ele derrubou a parede de separação e Ele desfez a inimizade, aquilo que nos separava uns dos outros. Versículo 16, que Ele fez em um corpo. Nós somos um corpo em Cristo. Ele matou as inimizades. Notem, meus irmãos, a unidade na igreja é um dom de Deus. É uma realidade oferecida a todos os que estão em Cristo. Não é algo que nós alcançamos. A unidade num só povo não é conquistado pela igreja. É uma realidade que o Senhor Jesus alcançou na sua morte e ressurreição. E nos oferece. E nos ensina a viver. Por isso o Evangelho não é apenas uma mensagem, um conjunto de verdades que alguém se propõe a afirmar. Também é. A confissão da nossa fé é importante. Mas o Evangelho é uma mensagem que transforma a pessoa e lhe dá uma nova identidade. O que nos leva ao segundo ponto, o resultado do Evangelho. Vejam os paralelos entre os versículos 11 e 12 e os versículos 19 a 22. Os versículos 11 e 12 nós lemos: lembrai-vos que noutro tempo erais gentios, chamados incircuncisão. Mas no versículo 19, assim, portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros. Versículo 12, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos ou às alianças da promessa. Mas agora vejam, eles agora são concidadãos dos santos e da família de Deus. Antigamente, ainda versículo 12, não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo, mas agora versículos 20 e seguintes, eles estão a ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas do qual, nesse edifício, o Senhor Jesus é a pedra de esquina. É sob essa pedra que nós estamos a ser edificados enquanto um edifício, enquanto templo do nosso Deus. O apóstolo Paulo dá-nos 3 imagens que representam esta nova identidade que os cristãos têm em união com Cristo. Estas 3 imagens mostram o resultado que o Evangelho tem na nossa vida. Somos uma nova nação, uma nova família, um novo templo. A igreja é definida como uma nova nação composta por todos aqueles que estão unidos a Cristo. Ser cristão é ser cidadão do reino de Deus, onde Jesus é o rei e onde todos os cidadãos vivem debaixo do seu reinado, com todos os privilégios e responsabilidades que essa cidadania implica.
Lembrem-se, irmãos, que esta imagem foi dada a pessoas que viviam no contexto do Império Romano. Num contexto onde havia separação entre romanos e bárbaros, entre livres e escravos, entre homens e mulheres, entre adultos e crianças. Uma sociedade onde 1/4 da população era escrava, onde os escravos não eram considerados pessoas, eram sim propriedade, onde os cidadãos tinham várias classes, nem todos eram iguais perante a lei, nem todos tinham os mesmos direitos. A justiça não era cega. Mulheres e crianças, por exemplo, não tinham os mesmos direitos dos homens. Mas lembrem-se também que Paulo diz estas coisas, sendo ele judeu, no contexto do mundo judaico, com a separação entre judeus e gentios, que fica muito claro nesta passagem. Notem a exclusão nos versículos 11 e 12. Notem até que existe uma linguagem depreciativa quando os judeus falavam dos gentios, são uns incircuncisos. Um dos exemplos em que esta divisão se tornava bem clara, era no templo em Jerusalém. Os gentios, os não-judeus, prosélitos, isto é, convertidos ao judaísmo, não tinham acesso ao templo propriamente dito. No templo magnífico de Herodes, nos templos de Jesus e dos apóstolos, existia um espaço que era exatamente chamado o átrio ou o pátio dos gentios. Porquê? Porque eles não podiam entrar no templo propriamente dito, eles não eram dignos. O historiador judeu Joséfo informa-nos que haviam 13 placas escritas em grego e latim que avisavam os gentios para não entrarem. Na realidade, os arqueólogos descobriram 2 dessas placas, cuja inscrição ainda hoje diz assim: nenhum estrangeiro deve entrar no átrio e na balaustrada que rodeia o santuário. Quem for apanhado deve culpar-se a si próprio pela sua morte subsequente. Um texto muito convidativo. É neste contexto, nota irmãos, do Império Romano, mas também do mundo judaico, que Paulo afirma que eles agora são concidadãos dos santos, que eles são família do Deus verdadeiro. Eles que não faziam parte do povo, da comunidade de Israel, mas agora eles são cidadãos do reino de Deus, são membros de pleno direito deste Israel. Que todas as promessas que foram feitas a Abraão e aos seus descendentes são deles, pela fé em Cristo Jesus. Vejam o que Paulo também diz aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 26 a 29. Porque todos, diz Paulo, e este todos ele está a falar aos cristãos das igrejas da Galácia, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E depois diz o seguinte no versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todas as promessas que Deus fez a Abraão são da igreja, pela fé em Cristo Jesus, que é a verdadeira semente de Abraão. Esta cidadania é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Temos todos, enquanto membros da igreja, os mesmos direitos enquanto cidadãos. Temos todos também o dever de viver de acordo com as leis do nosso Deus. Somos uma nova família. E lembrem-se que a família é historicamente o núcleo mais íntimo na esfera dos relacionamentos. É onde encontramos a nossa fonte de pertença e de segurança desde que nascemos. E mais uma vez é uma imagem que chama a nossa atenção tanto do privilégio como da responsabilidade. Por um lado, nas palavras do próprio apóstolo João, 1 João 3, versículo 1, quando ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que privilégio! Mas ao mesmo tempo é uma nova filiação e uma nova aliança. Nas palavras do Senhor Jesus, Mateus 12, 48 a 50. Porém ele, Jesus, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe?
quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ao sermos adotados por Deus, nós recebemos o privilégio de ser seus filhos. Nós recebemos todos os privilégios e a herança que os filhos recebem. Todas as promessas são agora para nós. Mas ao mesmo tempo fazemos parte de uma nova família. Somos irmãos e irmãs, unidos ao verdadeiro Filho de Deus. O que significa que pertencemos uns aos outros. Somos também um novo templo, vejam o versículo 20, edificados. Neste templo de Deus, cada cristão é uma pedra. O fundamento são os apóstolos e os profetas, a pedra de esquina é o Senhor Jesus. Neste templo, notem que os profetas e os apóstolos são o fundamento. O que é que isso significa? Significa que foi através dos profetas do Novo Testamento, dos apóstolos, que Deus se revelou. Ainda hoje, o que Deus revelou através dos apóstolos e profetas é o fundamento da Igreja. É por isso que as Escrituras são a nossa única regra de fé e de prática. É por isso que as Escrituras são suficientes para nós. É por isso também que hoje não existem mais apóstolos ou profetas, porque depois do fundamento ser lançado, não se mais se volta a lançar. Sendo o fundamento perfeito e completo, não precisamos de um outro. Tendo o fundamento sido lançado, nós agora confiamos nele e sustentamos-nos nele. Tudo o que Deus tinha a revelar ao seu povo foi revelado e está registado nas Escrituras, às quais nada se pode acrescentar. Neste templo, o Senhor Jesus é a pedra de esquina ou a pedra angular. Lembrem-se que nos edifícios antigos, nos edifícios daquele tempo, a parte mais significativa da fundação de qualquer grande edifício era a chamada pedra de esquina ou pedra angular, porque ela ficava numa esquina, por assim dizer. Esta pedra suportava grande parte do peso do edifício. Para que os irmãos tenham noção, arqueólogos descobriram recentemente 5 enormes pedras de construção que ajudaram na fundação do templo de Herodes nos tempos de Jesus. E só para terem noção, também a maior pedra que ainda hoje existe tem cerca de 17 metros de comprimento, mais de 3 metros de altura e mais de 4 metros de largura. Estima-se que tenha cerca de 570 toneladas. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus é esta pedra. É a pedra que sustenta todo o edifício. É nele que nós colocamos a nossa fé. É dele que depende toda a Igreja. O que significa também que a Igreja confia na sua pedra angular. Significa que nós confiamos no Senhor Jesus para o nosso sustento. É nele que nós colocamos a nossa fé e é a ele que nós procuramos obedecer em todas as coisas. Vejam o versículo 21 e 22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Neste templo, cada cristão é uma simples pedra. Cada cristão é uma pedra num grande templo. Sozinhos, notem, não temos significado nem sustentação. Nós fazemos parte de um edifício que está a ser construído pelo próprio Deus. Nós somos a parte, não somos o todo. Não somos nem o fundamento, nem somos a pedra de esquina. Nós precisamos de estar ligados ao edifício para estarmos ligados a Cristo e termos acesso ao Pai. Entendem isso, irmãos? Uma pedra fora do edifício não faz parte do edifício. Entendem? Nós não acreditamos que é a Igreja que nos salva. Notem isto. É o Senhor Jesus que nos salva. Mas quando o Senhor Jesus nos salva, nós passamos a fazer parte da Igreja. Não há forma de nós termos sido salvos pelo Senhor Jesus, termos sido unidos ao Senhor Jesus e agora continuarmos sozinhos. Ao sermos unidos ao Senhor Jesus, nós agora somos co-cidadãos. Ao sermos unidos ao Senhor Jesus, nós agora somos irmãos e irmãs.
Ao sermos unidos ao Senhor Jesus, somos também incluídos neste grande templo que Deus está a edificar. Uma pedra fora do edifício não faz parte desse edifício. Uma pedra no templo é parte do templo, mas uma pedra fora do edifício é apenas isso mesmo, uma pedra. Este é o privilégio, mas também a responsabilidade que nos são dadas em Cristo. Nós estávamos longe, agora estamos perto e temos acesso ao Pai, em união com o Filho, pelo Espírito Santo. Antes não fazíamos parte de Israel, não fazíamos parte da aliança com Deus, a nós não pertenciam as promessas que Deus tinha dado a Abraão, mas agora somos co-cidadãos, o que significa que somos parte deste povo. A Igreja é Israel. Não é mais um povo limitado por uma etnia, mas um povo de todas as nações, judeu e gentio. E por isso mesmo todas as promessas feitas a Abraão são nossas em Cristo, que é o verdadeiro herdeiro de todas as promessas. Nós já não somos estrangeiros, somos co-cidadãos. Em Cristo é-nos dado o privilégio de sermos parte da família de Deus, de termos acesso ao Pai, sustentados em Cristo, que é a pedra de esquina. A Igreja é o seu templo. Aqui nesta hora, meus queridos irmãos, Deus encontra-se connosco, através do Espírito Santo que habita em nós e está no meio de nós. Não vimos a este espaço porque estas paredes têm propriedades particulares. Este espaço não é um templo. Este espaço é um espaço que é uma bênção para que a Igreja, que é o templo de Deus, se possa reunir. É quando a Igreja se reúne que Deus se encontra de forma particular com o seu povo. E Ele está aqui conosco, agora mesmo. Estamos na sua presença, pela fé em Cristo. Estamos na sua presença, pelo Espírito Santo que nos une. Queridos irmãos, aqueles que celebram a sua nova identidade em Cristo, celebram a Igreja. Aqueles a quem Deus deu uma nova vida, são membros comprometidos de uma igreja local. Na verdade, notem isto, irmãos, a medida da avaliação do quanto nós valorizamos o privilégio que temos em Cristo. É também através da forma como nos comprometemos com a igreja local. Porque aquele que foi salvo sabe que agora é cidadão de uma nova nação. É membro de uma nova família. É pedra de um novo templo. É por isso que esta igreja, e nesta igreja nós temos a prática de ler a aliança de membresia, a seguir a tomarmos a ceia. E se virem nas páginas 13 e 14 dos nossos boletins, temos aí o título Pacto das Igrejas Batistas, que é sinónimo da nossa aliança de membresia. Temos esta prática. Primeiro tomamos a ceia, tomamos o pão e o vinho, como representação do corpo e do sangue que Jesus entregou para perdão dos nossos pecados. É um exercício de memória, quando trazemos à memória aquilo que é a nossa identidade. Nós éramos pecadores, mas fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas depois, com base na salvação que temos em Cristo, lembramos também os compromissos que nós assumimos enquanto igreja, que assumimos perante Deus e uns com os outros. É por isso que à ceia do Senhor são convidados todos os que são cristãos, aqueles que professam a sua fé em Cristo, aqueles que foram biblicamente batizados, mas notem-te também, pelo que acreditamos, aqueles e apenas aqueles que são membros comprometidos de uma igreja local. Porque esta ceia, esta refeição, este memorial foi dado à igreja, não foi dado a uma pessoa em particular. E depois a aliança de membresia são convidados e vão ser convidados a ficar de pé apenas os membros desta igreja. Nós vamos ler juntos a aliança que nos une. Vamos mais uma vez lembrar os compromissos de sermos membros de um mesmo corpo. Os membros desta igreja, como família local, iremos depois disso almoçar juntos, como símbolo da nossa união. Vamos a seguir ao almoço passar um tempo em oração, juntos, a interceder a Deus. Vamos também passar algum tempo a tratar de assuntos relacionados com a vida da nossa igreja. É um privilégio ser membro da primeira Igreja Batista de Lisboa.
É um privilégio ser membro de uma igreja local. Somos parte do povo de Deus, localmente representado neste local. Não me entendam mal, nós não acreditamos que o reino de Deus ou que a igreja de Deus se limite a este grupo de pessoas que se reúne aqui. Mesmo nesta cidade existem muitas outras igrejas verdadeiras que partilham a mesma fé que nós, que representam localmente onde estão esta mesma realidade. Entendem? Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que a primeira Igreja Batista de Lisboa é melhor do que as outras igrejas verdadeiras. Mas falo enquanto membro desta igreja. Enquanto tendo o privilégio de pastorear esta igreja. É por isso que eu digo que ser membro desta igreja é um privilégio. Somos uma família composta por irmãos e irmãs, unidos no Senhor Jesus, unidos em submissão ao Pai. Somos o templo de Deus representado neste local onde cada membro, sendo uma pedra desse edifício, que Deus continua a edificar, tanto neste local como à volta do mundo. É um privilégio ser membro de uma igreja local. É um privilégio ser membro da primeira Igreja Batista de Lisboa. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te por tão grande salvação que tu nos deste no teu Filho Jesus. Obrigado por sermos lembrados do que éramos. Sermos lembrados do nosso pecado, não para permanecermos nele, mas para sermos lembrados também do grande dom do perdão dos nossos pecados. Para sermos lembrados da grande esperança que nós temos em Cristo, em união com Ele e pela fé nele. Oh Pai, nós te pedimos que fortaleças a nossa fé. Nós pedimos-te, ó Pai, que não tenhas em conta o nosso pecado e que olhes para a nossa fraqueza. Que sustentes este edifício aqui, que sustentes cada membro e a tua igreja. Que continues a ter compaixão de nós e que no teu amor tu nos possas fortalecer com o poder do Espírito para nós podermos continuar a crescer, para continuarmos a ser cada vez mais como o Senhor Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos por esta igreja. Ela não é perfeita. Está longe da perfeição. Somos muito imaturos, somos ainda muito egoístas, centrados em nós próprios. Ainda somos muito atraídos pelas coisas deste mundo, muito atraídos pela bajulação dos outros, pela atenção dos outros, muito atraídos pelas coisas que nós podemos alcançar, muito atraídos ainda, ó Pai, nós confessamos pelas nossas habilidades, do quão bom nós somos. Ó Pai, perdoa o nosso orgulho e a nossa arrogância. Dá-nos aquela humildade que o teu Filho Jesus teve. Ele que era perfeito. O teu Filho que era Deus contigo, mas que se esvaziou a si mesmo. Ele que era Deus fez-se homem. E não um homem qualquer, um homem que se humilhou ao ponto de morrer por nós. Ó Pai, que seja este o sentimento que esteve no teu Filho e que esteja em nós. Queremos ser como Ele. Queremos crescer nesta pedra de esquina que sustenta todas as coisas. Queremos crescer em união com o teu Filho Jesus e uns com os outros. Ó Pai, que esta tua igreja seja um conjunto de pedras bem ajustadas. Dá-nos essa graça. No nome do Senhor Jesus. Amém.